A paz do Senhor, meus irmãos. A professora Amélia Lemos, quem vos fala, e mais uma vez faremos o comentário da leitura bíblica do dia 21 de janeiro, terça-feira, leitura bíblica referente à lição 4, Deus é triuno, que será ministrada no dia 26 de janeiro de 2025. A nossa leitura bíblica está no livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículos 8 a 10. E a referência desta leitura é Javé, o anjo da sua face e o espírito de sua santidade são distinguíveis como três pessoas. Meus queridos irmãos, a referência aqui aponta para os versículos 8 a 10, mas nós faremos a leitura até o versículo 14. Gostaríamos de ler mais alguns versículos para contextualizar melhor o que vamos comentar com os irmãos. Amém? Leiamos. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce ao vale, o Espírito Santo lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo, para te fazeres um nome glorioso. Amém. Então aqui nós vemos o profeta Isaías mencionando a viagem do povo de Israel no deserto. E quando nós falamos da viagem do povo de Israel no deserto, pensamos apenas na condução dirigida por Deus. Deixamos de imaginar que a Trindade estava ali. E o profeta do Senhor deixa claro que o Espírito Santo de Deus também estava presente, guiando aquele povo para levá-los a um lugar de descanso. Então, ele vai dizer aqui: filhos que não mentirão, assim ele se fez o seu Salvador. Então nós vemos aqui quem é o Salvador do povo, quem é o nosso Salvador. Esse trecho aqui nos faz rememorar o próprio Senhor Jesus, não é? Nos faz pensar no Filho presente ali como Salvador do povo. E depois ele vai falar do anjo em sua presença, que os estava guiando.
E daí, esse texto tanto vai apontar para o Senhor Jesus, que é a imagem do Deus invisível, como ele também aponta para o próprio Deus, tá? Que quando o Senhor, olha, o autor diz assim, não é só isso, esse anjo é identificado com o próprio Javé nesse próprio contexto, em que tanto Javé como o anjo da sua face são identificados com o mesmo Deus. E no início ele diz, foi Javé que se tornou o Salvador de Israel. Mas o profeta afirma que o anjo da sua presença o salvou e os remiu. Essa construção é expressão única e não existe outro exemplo no Antigo Testamento. Afirmar que esse anjo é a imagem do Deus invisível. Então, quem é a imagem do Deus invisível? O próprio Jesus. Então, esse Salvador é Jesus, como ele também pode ser apontado para Deus, porque ele salvou o seu povo. Então, nós temos aqui a presença da Trindade, não só o nosso Deus, como nós temos o Filho, como nós temos o Espírito Santo. Então, nós tínhamos o Deus que salva, o Deus que acompanha, o Deus que ama, aquele que traz a remissão, que os conduziu todos os dias, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Ou seja, aqui nós também vemos a menção ao Espírito Santo. E no versículo 11, onde está o que eu pôs no meio dele, o Espírito Santo? Ou seja, eles estavam entristecendo o Espírito Santo. E aqui no versículo 14, como animal que desce ao vale, o Espírito Santo lhes deu descanso. Ou seja, a caminhada estava tão difícil, mas o Espírito Santo os levou ao vale para que eles pudessem repousar, não é? Trazendo a eles refrigério para as suas almas. Então, este é um outro texto do Antigo Testamento, no qual nós vemos a Trindade trabalhando em conjunto a favor do povo de Israel. Como nós vemos a Trindade trabalhando em conjunto na criação do homem, não é? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ali na Torre de Babel, vinde, desçamos e confundamos ali as línguas. Então, a Trindade trabalha em conjunto, porque ela é uma unidade composta a favor do homem. Amém?